Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje nós estamos quase que uma maratona aqui de live, né? Porque a gente estava com uma programação para fazer a nossa live rotineira, né? Hoje às 19h30, cordão de girassol, já estou até com ele aqui. Nossa convidada já deve estar chegando. E aí aconteceu aquela surpresa maravilhosa da gente ter a aprovação da nossa lei. Então a gente parou, fizemos uma coisa que a gente não costuma fazer, live em cima da hora, live num horário, né, complicado, 11 e pouco da manhã, mas era tão necessário. Boa noite, meus amores. Se vocês puderem, já me ajudem disparando o link aí para os grupos, para as pessoas, porque eu tô numa maratona. Quem esteve aqui hoje mais cedo comigo sabe que a gente estava falando do outro assunto, que é a aprovação do nosso projeto de lei. Então, para explicar para vocês um pouco mais dos nossos direitos, eu fiquei tão feliz porque muita gente nos prestigiou na live, mesmo no horário, né, mais cedo, que a gente fez a outra, que era 11 e pouco. Então, assim, eu percebo que muita gente tem sede de aprender, quer conhecer os seus direitos, quer saber o que pode, o que não pode, né? Então, foi um momento muito bacana que a gente teve com a nossa querida consultora Mônica, Mônica Moreira, consultora de direitos para pessoas com deficiência, e aí foi aquela correria para a gente manter agora à noite o nosso compromisso, 19h30. Então, eu vou pedir para vocês, estou sem ajuda, sem voluntário, se alguém puder mandar o link dessa live que está começando nesse exato instante agora, eu fico muito feliz e grata, porque a gente está precisando mesmo, e eu não consegui mandar nos grupos, em todos os locais, né, para avisar o pessoal, para que ninguém fique para trás, sabe? A gente tem tantos direitos e às vezes a gente desconhece. Ah, eu já estou vendo até as perguntas aqui. Como eu faço para adquirir o cordão de girassol? Boa noite, gente. Boa noite, Adriano. Boa noite, Cláudia. Boa noite, crochê da Chi. Boa noite. Espaços, artigos, boa noite. Willa, boa noite. P, boa noite. Flávia, boa noite. Alex, boa noite. Está escrito assim, Alex Freitas. Boa noite, doutora. Fiz minha perícia federal e o médico foi a meu favor. Gratidão a todos pelo apoio. Ô, gente, que notícia maravilhosa. Eu fico tão feliz em saber, Alex. Que bom que deu certo. Tá vendo, gente? Muita gente, depois que recebe orientação e entende o caminho das pedras e compreende um pouco sobre a lei, é o que a gente sempre fala. Não precisa ser advogado, só entender aqueles pontos básicos já vão te ajudar na hora da perícia, já vão te ajudar no dia a dia. Então, que legal, Alex. Vamos ver se depois a gente conta seu depoimento, porque certamente vai ser muito importante. Camila, boa noite. Driana Silva, boa noite. A Kalina, boa noite. Meire, boa noite. Gente, quem eu não consegui falar o nome aqui, sinta-se abraçado, acolhido. E eu já começo essa live falando para vocês que hoje foi um dia assim, de muita alegria e um prazer imensurável de poder trazer para vocês essa notícia em primeira mão da aprovação do nosso projeto de lei, que passou por várias etapas. A última foi a aprovação no Senado e, por fim, a sanção da nossa presidência, né? Através do nosso querido presidente. Gente, sempre lembrando, a gente não vai levantar polêmicas de um partido, quem gosta, quem não gosta do outro, mas até brinco, porque foi a Pri da Fibroeu, que já até entrou aqui, e falou assim, partido 79.7, eu adorei, viu, Pri? Esse é o nosso partido, é o partido da fibromialgia, é o 79.7. Então a gente vai falar com todos os partidos, com todo mundo que puder estar nos ajudando, para que a gente possa construir um futuro melhor para todo mundo, né, gente? Esse é o nosso interesse. Gente, enquanto a nossa convidada não chega, eu já vou abrir aqui mostrando para vocês o que eu estou usando, que é o nosso cordãozinho de girassol. Esse é o tema aqui da noite. Vocês já viram esse cordãozinho de girassol? Quem já viu, por favor, escreve para mim se já viu, se já tem o seu cordãozinho de girassol,
se também já conseguiu algum benefício utilizando. A gente vai estar explicando para vocês, eu e a Mônica, que deve estar entrando aqui daqui a pouco, sobre o que é esse cordão de girassol, como a gente pode usar esse cordão de girassol, para que a gente pode usar esse cordão de girassol, em quais situações, para que a gente não perca o acesso aos nossos direitos. Hoje a gente teve uma aprovação de uma lei muito importante, a gente vai depois no final comentar ela, mas quem não viu, teve uma live hoje mais cedo, tá? Estou repetindo porque tem gente entrando agora, que a gente falou justamente sobre esse assunto, que é a nossa lei federal, a 15176 de 2025, tá? Então anotem aí, no finalzinho a gente vai fazer o possível para comentar de novo brevemente, mas a live de hoje mais cedo, que já está salva no meu Instagram, a gente está explicando direitinho e dando uma boa pincelada nos direitos, abordando alguns tópicos bem importantes. Mas hoje a gente vai tentar falar um pouco brevemente, tá? Mas a live de hoje é cordão de girassol. Então, deixa eu ver se alguém já começou aqui a trazer alguma informação para mim sobre o cordãozinho de girassol, gente, porque é uma outra lei federal também, importante, aprovada e que muita gente ainda não usa. Eu não sei se é por vergonha, não sei se é por desconhecimento, mas já é passada a hora, gente, da gente começar a se movimentar e tomar posse mesmo aqui dos nossos direitos, tá? Então a gente vai começar falando sobre o cordãozinho de girassol. Deixa eu ver se Mônica já entrou, porque ainda não consegui, Moniquinha, já te chamei algumas vezes, fico aqui te aguardando. Olha, esse aqui é o meu cordãozinho de girassol. Você pode ter o seu cordão de girassol adquirido da forma que você achar melhor, porque a gente tem a nossa lei que fala sobre o cordãozinho de girassol. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, que é a 14624 de 2023. Ela vai aparecer invertida, mas essa é a nossa lei federal que nos assegura direitos também, utilizando o nosso símbolo, que é o cordãozinho de girassol, tá? Mas muita gente não sabe. E essa é uma grande tristeza que eu tenho, porque você pode ter muitos dos seus direitos assegurados, e vocês já devem ter visto, principalmente alguns estabelecimentos comerciais, que tem o símbolo do girassol. Vocês já devem ter visto um lacinho e já devem ter visto o cordãozinho, né? E é justamente esse cordãozinho, gente, o cordão de girassol. Para poder acompanhar o nosso cordãozinho de girassol, eu mandei fazer, porque foi uma solicitação do grupo, foi algo que as pessoas pediram muito, mandei fazer também o crachá, que aí a gente fica identificado. Vocês conseguem ver? Tá espelhado, né? Mas eu vou tentar chegar bem pertinho. Ó, tá escrito aqui fibromialgia, tem o nosso lacinho. Aqui na frente é a logomarca do nosso Grupo Nacional de Apoio, que se chama Dor Não é Frescura. E aqui embaixo tem o número da nossa lei e tem uma frase, está escrito assim: atendimento prioritário e humanizado, que é justamente o que a lei nos garante, tá? Mas aí eu lembro que quando esse cordãozinho de girassol, a lei foi aprovada, isso foi em 2023, gente, tá? Estamos já há 2 anos de aprovação da lei. Muita gente se empolgou, muita gente quis saber, muita gente pediu informação, mas depois o pessoal meio que esqueceu. Eu acho que é isso. Ou vergonha, eu queria até entender o que acontece, porque não fizeram uso do que a lei nos garante, né? Então eu vou falar para vocês, primeiro, um pouquinho do que é uma deficiência. Eu vou repetir para quem não estava na live mais cedo, tá? Isso é muito importante, tanto para o nosso projeto de lei federal que foi aprovado, quanto para que vocês possam fazer uso dos nossos direitos, inclusive desse cordãozinho. Antigamente existia um conceito muito que já se tornou obsoleto sobre deficiência. Hoje a gente já tem um conceito bem mais moderno e ele abrange a deficiência de uma forma ampla, né? Mas algumas pessoas, gente, infelizmente até profissionais de saúde, ainda têm aquele conceito antigo de que deficiência é algo visível. Ou seja, quer dar um exemplo claríssimo? Ah, falta um braço, uma perna, um membro, que é algo super fácil de ser visto e identificado. Aí ele conceitua como deficiência.
Só que esse conceito, gente, é muito, muito antigo. A gente hoje já tem conceito que abrange a deficiência de uma forma muito ampla. Acompanhe só comigo e quem puder já pega papel e caneta, porque se você precisar conversar com seu médico ou com qualquer outro profissional de saúde e argumentar, você vai saber o que dizer, tá? Então, PCD, que é a sigla de pessoa com deficiência. Então, vocês vão ouvir muita gente usar esse termo, PCD. É uma pessoa com uma deficiência de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial. Então, ela tem que englobar um desses três pré-requisitos. E como a gente falou na live anterior, fibromialgia vai se enquadrar, alguém já sabe em qual desses? Se no físico, se no mental ou no sensorial, que são esses três que a gente consegue enquadrar. Eu vou responder para vocês. Se ninguém falar, vou dar a resposta aqui já. Para a gente já não perder tempo e vocês já começarem anotando o que é importante. A gente vai estar falando de uma deficiência de longo prazo física, gente. A gente não tem justamente uma dificuldade na mobilidade, na locomoção, para fazer as nossas atividades, as coisas do dia a dia. Então, a gente está falando justamente sobre esse quesito, tá? Então, já anota aí, natureza física, que pode obstruir sua participação plena na sociedade, ou seja, de alguma forma, nós não estamos 100% aptos a fazer o que outras pessoas fazem. Vocês sabem, gente, quem tem fibromialgia, dificuldade, às vezes tem cabelos longos, dificuldade de pentear o cabelo, às vezes aquilo vai ficando, né? Tem noite que eu durmo com bolsa de água quente e aí vira aquela maçaroca, né, que a gente fala, aquele cabelo molhado com a pele. Eu gosto muito de bolsa de água quente para aliviar um pouco e deixar o músculo um pouquinho mais relaxado. Então a gente sofre muito, os homens também. Me pediram para lembrar, fala um pouquinho dos homens, a questão do preconceito, porque ser homem e ter fibromialgia, ser homem está muito associado também à força. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que os homens também têm fibromialgia, né? Eu não sei se o Pedro do nosso grupo está aqui, mas ele me pediu para lembrar, porque é importante a gente inserir os homens, embora a maioria seja sim de mulheres. Então a gente tem dificuldades no sono, dificuldades às vezes porque tem insônia, dificuldade porque às vezes consegue dormir, mas o sono não é reparador. Então o que que acontece? A gente pode estar enquadrado como pessoa com deficiência, sim, tá? Então, continuando aqui a nossa leitura, pessoas com deficiência de longo prazo, de natureza física, que podem ter a sua participação plena obstruída na sociedade em condição de igualdade com as demais pessoas. Isso é importante falar, porque a gente não vai estar competindo, entre aspas, né, no mercado de trabalho, por exemplo, de igual para igual. Nós temos dificuldades e limitações, e é isso que a gente gostaria que as pessoas compreendessem. Aí tem os 4 itens que eu vou passar brevemente por eles, tá? Impedimentos e funções na estrutura do corpo. Então, lembra que a gente deu aquele exemplo da pessoa que às vezes é bem clássico, não tem um membro? Essa pessoa, obviamente, tem um impedimento na sua função estrutural, ou seja, o próprio corpo dessa pessoa apresenta uma limitação. Ela não consegue, às vezes, fazer mesmo grau de igualdade algumas tarefas que outras pessoas conseguem. Fatores socioambientais, e aí a gente pode falar dos psicológicos, dos pessoais, a gente pode ter uma avaliação do psicólogo, do psiquiatra, para justamente comprovar o que a gente está falando, que essa parte dos fatores socioambientais está sendo comprometida. E o terceiro, limitação de desempenho das atividades. Nós não conseguimos fazer as atividades como outras pessoas. Quantas vezes a gente sequer consegue levantar da cama, não é? Então, vão anotando e pensando sobre isso. E a última é restrição de participação social. Eventos, a gente pode falar, por exemplo, das nossas festas, dos nossos natais, a gente pode falar do mercado de trabalho. Quantas vezes a gente não consegue estar com saúde plena para estar ali trabalhando e aí começa a ter que apresentar atestado, até que muitos de nós acabam perdendo o emprego. Então, assim, isso só para a gente dar uma pincelada, porque a nossa querida Mônica já chegou, eu vou dar boa noite para ela. Seja muito bem-vinda, prazer tê-la aqui conosco. Boa noite.
De novo, né? Hoje já é o De segundo novo, dia. Hoje nós estamos plenas, né? Estou vamos até em plena. comemoração, estou celebrando aqui com a cor roxa para a gente poder tornar a noite bastante alegre e feliz, porque hoje é só alegria, não é? É verdade, gente. Olha, quem não esteve aqui, a gente fez uma live com a Mônica, uma querida companheira de luta que abraça a gente, que esteve com a gente na live mais cedo. Hoje é um recorde, a gente está fazendo duas lives no mesmo dia. Mas é por Exatamente. uma boa causa, né, Mônica? Muito boa. Então, boa noite a todos que estão aqui, a todas, né? Já que os homens também estão presentes e junto conosco e também têm as mesmas questões, né? Meu nome é Mônica, para quem não me conhece, sou consultora de direitos da pessoa com deficiência, tenho uma filha, né, com uma síndrome rara, que também tem uma deficiência, enfim, nós temos aí um rol enorme de experiência, tanto pessoal quanto profissional, igualmente a Renata, porque a gente fala o que vive, ajuda porque a gente sabe onde a dor aperta e ama porque a gente sabe que amar é muito bom e acolher é melhor ainda, não é não? Verdade, gente. A Mônica é muito querida, está sempre disponível aqui com a gente. Ela que é consultora de direitos para as pessoas com deficiência, que tem tudo a ver com o tema de hoje, que é o nosso cordãozinho de girassol, que para quem não pegou o começo, a gente estava falando sobre ele. E a gente tem o nosso personalizado aqui no grupo, que eu mandei fazer com a logomarca do nosso grupo, com os dizeres aqui da fibromialgia, o lacinho, a nossa lei. E o que eu acho fundamental, atendimento prioritário e humanizado, porque não é colocar a gente, às vezes, numa prioridade de atendimento, mas tratando a gente como se fôssemos quase criminosos, porque não somos, né? A gente tem direito à prioridade. E aqui no verso, gente, no final eu vou mostrar de novo. Esse aqui é só um exemplo, tá? Esse aqui é meu xodó. A gente vai apresentar depois para vocês a mascotinha do nosso grupo, né? Que seria eu, aqui estilizada, é com a camisetinha que a gente tem também, o óculos. E aqui a gente tem os dados pessoais, o nome da pessoa, CPF, telefone, né, de emergência. Porque qual o objetivo desse crachazinho acompanhando o cordão? É justamente, caso você tenha uma necessidade, você esteja aqui identificado. Caso você passe por uma situação de emergência, passe mal, precise de alguma ajuda, precisa entrar em contato com alguém e não tem até, às vezes, condição de falar, que alguém pegue o crachazinho, ligue para você, né? E faça essa gentileza de informar, olha, de repente eu estou aqui com a Renata, ela está precisando de ajuda, eu estou aqui com a Mônica, ela está precisando de ajuda. E às vezes a gente não consegue falar, vocês sabem bem o que eu estou dizendo. Então, com esses dados aqui está tudo explicadinho. E outra facilidade, vai vir a foto também de vocês, e aqui a gente está escaneando o laudo médico. Ele vai vir num QR Code. Então, se alguém questionar, você pode pedir para que essa pessoa aproxime o celular e faça a leitura, e aqui vai estar o seu laudo médico. Então, você não vai precisar ficar carregando no bolso, até porque o papel, com o tempo, ele se desgasta. Eu fiquei muito resistente no começo a fazer esse crachazinho, até porque dá muito trabalho, é muita responsabilidade. Eu confiro um por um, gente, para ter certeza do que está acontecendo e para não deixar outras pessoas também terem acesso aos dados, mas é trabalhoso ao extremo. Mas a gente fez e eu estou acreditando que isso vai ajudar a Vai, trazer um pouquinho mais de qualidade, né, Mônica, sem para a gente, dúvida. Porque eu vou das até pessoas. apresentar, esse aqui é da Fernanda, ó. Esse é o nosso que a gente faz também, né? Por conta da síndrome dela, a gente também abrangeu, mas aí na realidade a gente coloca para todos, né? Então colocou o girassol, também tem o tipo sanguíneo, o telefone, no caso dela, que ela precisa da mãe, de chamar a mãe, tem o telefone, também atrás tem o QR Code, né? E tudo bonitinho. Por quê? Porque é importante, porque nem sempre nós estamos com o laudo, né? Mas é necessário. E eu queria dizer assim, que apesar do QR Code e de a gente ter esse acesso mais fácil, é importante, gente, mesmo que seja um papelzinho dobrado menor, o laudo dentro da carteira. Porque às vezes você não consegue ter rapidamente o acesso ao QR Code
por algum problema de telefone, ou de sinal, ou de internet, a pessoa não consegue, enfim, não custa nada a gente dobrar bonitinho, põe na carteira, né? Até por, às vezes, numa pressa, é mais fácil, às vezes, a pessoa busca na carteira, não busca mais nada, porque é o hábito e o costume para socorro, né? Que as pessoas vão buscar a carteira da pessoa. Até esquecem, porque nem todo mundo sabe sobre o crachá. Mas ele, com o tempo, todo mundo usando e todo mundo demonstrando essa facilidade, vai ser muito mais fácil. Com certeza, gente. Eu não sei se vocês têm o conhecimento da nossa lei. Eu não sei se que isso aqui nos pegou até um pouquinho desprevenidos, porque a gente baixou, pelo menos eu baixei a outra lei, e eu estava tentando até localizar do cordão de Eu girassol tenho, aqui rápido. eu tenho. Você tem? Você pode fazer aquela leitura dinâmica para a gente, Tá? Mônica? Eu gostaria, posso dar um início aqui? Eu na verdade, tentei entrar, então não estava conseguindo acessar. Eu vi, não se E preocupe. aí entrei um pouco mais tarde, eu preparei alguma coisa aqui que eu acho importante, né? Eu vou dar talvez uma voltada um pouco para trás, mas eu acho de suma importância, porque eu não sei se todo mundo sabe se você chegou a falar. E eu acho que é o que a gente fala nas palestras, eu e a Fernanda, como ela é a portadora dessas notícias nas palestras, e ela faz. Então, a gente queria dizer que o cordão de girassol ele foi criado em 2016 pelo grupo no aeroporto de Gatwick, em Londres, tá? E o nome, né, em inglês chama Hidden Disabilities Sunflower. O que quer dizer? Exatamente, cordão de girassol oculto, para doenças ocultas, né? Então, ele foi criado desta maneira. Por quê? Porque eles tinham o objetivo de como eles iriam identificar as pessoas que em algum momento poderiam necessitar de uma ajuda ou de um apoio dentro do aeroporto. Então, eles acharam, né, e fizeram o colar de girassol. E por que essa iniciativa aconteceu? Por que o girassol foi escolhido para simbolizar as doenças ocultas? Elas representam a confiança, crescimento e a força, e além de gente, é demais. Transmitir felicidade e positividade. Pode uma coisa dessa? É muito bacana, né? Então, em 2016, essa iniciativa foi adotada, não é? Por Londres, né? E depois houveram alguns outros países que realmente também tomaram como seu esse posicionamento do uso, né? Então eu vou ler aqui para vocês, que eu anotei aqui, listei: Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Reino Unido, Emirados Árabes, Estados Unidos, América Latina e nos países do Brasil, Chile, até o momento. Vocês veem que não é só no Brasil. Então, se houver a possibilidade de estar fora, ou viajar, ou ir para outro país, a gente vai ser reconhecido. Nós vamos poder ter esse auxílio, esse apoio, caso a gente necessite dele. Então, você vê que não é uma coisa do Brasil, mas é uma coisa já do mundo, né? E para o mundo, e com um olhar muito criterioso e muito cuidadoso para essas pessoas que precisam, muitas vezes, por dificuldades N, e que não está no rosto, não está no físico, mas elas têm. Então, isso é muito importante, porque fica muito fácil quando você não tem algum outro tipo de deficiência visível. Um braço, uma perna, até o visual. Auditivo também não é perceptível. A não ser que a pessoa tenha o aparelho ou ela esteja com alguém que está falando com ela em Libras, ela não tem também. Então, quer dizer, também não é só, né? Tem uma série de deficiências que ela é muito útil, o cordão. Fora isso, quem trouxe para o Brasil, né? Isso aconteceu lá, e como é que chegou aqui? Foi por uma mãe que tinha uma filha autista chamada Flávia,
Calafange, e ela descobriu esse movimento lá e acabou trazendo essa jornada para o Brasil. Então foi muito, muito bacana, né, esse movimento. E essa é uma organização que tem lá e que, nossa, difunde muito. Nós temos algumas pessoas aqui no Brasil e na América Latina que fazem a divulgação e a regulamentação, no caso, porque o cordão ele tem uma forma correta, ele não é qualquer cordão, ele não é qualquer posição do girassol e não é qualquer tamanho, apesar de ter N's aí hoje no mercado. Então, só para dar uma explanada geral sobre a história, né? Para a gente poder, porque isso é importante, a informação, de onde veio, quem surgiu, quem fez, como, por que é girassol, isso é muito importante às pessoas. E chegando na lei daqui, né, do Brasil, ela foi sancionada, na realidade, pelo nosso então presidente em exercício na época, que foi o Geraldo Alckmin. Então, ele assinou, né, ele sancionou, que é a Lei 14.624, de 17 de junho de 2023. E a lei fala o seguinte, artigo 1º, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, passa a vigorar e acrescentar o seguinte artigo no 2º-A. Instituído o cordão fita com desenhos de girassóis com o símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Artigo 1º. O uso do símbolo de que se trata o caput deste artigo é opcional, ou sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos em lei. Artigo 2º. A utilização do símbolo que se trata deste artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório de deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente. Então, isso é importantíssimo. É o que a Renata fez com o crachá, que tem lá o QR Code para ter o laudo. E o que eu disse, complementando, que também não nos custa nada ter o laudo dobrado e bonitinho dentro da carteira. E não se ofenda se alguém perguntar. Porque, infelizmente, há pessoas que estão usando com má intenção para furar fila, para ser atendido, ter prioridade, para uma série de coisas, infelizmente. E o artigo 2º desta lei entra em vigor na data da sua publicação, isto é, que foi Brasília, 17 de julho de 2023. Assinado Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Então, a gente está espaldado, a gente tem a lei, a gente pode, mas também tem que segui-la. Isto é, comprovar. Se eu estou usando, eu tenho que comprovar caso seja solicitado. Né? E isso é muito importante. Né? Uma outra coisa, só para a gente pode debater, o censo de 2022 do IBGE no Brasil colocou que pessoas com deficiência somos 18,6 milhões de pessoas, 8,9% da população brasileira. Parece pouco, né? Mas não é, não. Isso eu estou falando de todas, porque infelizmente eu vou colocar uma coisa aqui que não só eu defendo, como outros também, e acredito que vocês também vão se identificar. Quando eu tive a pessoa do censo aqui na minha casa para fazer o censo, e neste momento éramos e somos 3 pessoas ou com deficiência dentro da minha casa, em nenhum momento essa pessoa perguntou quantas pessoas tem com deficiência, quais deficiências são. Mas perguntou quantos banheiros eu tinha, quantas televisões, quantos quartos, quanto não sei o quê. Bom, enfim, o que significa isso? Que esse censo que foi realizado, a gente rasga, joga fora? Não exatamente, mas ele não reflete, na minha opinião, ele não reflete a verdadeira população com deficiência.
felizmente. E aí isso compromete muito as políticas públicas para todos nós. E, complementando, doenças ocultas são elas: deficiências sensoriais, baixa visão, deficiência auditiva, tá? Condições médicas, doenças crônicas, dores crônicas, problemas de saúde mental. Eu estou dando alguns exemplos. Deficiência intelectual e de desenvolvimento, autismo, TDAH e outras. E também outras condições, fadiga crônica e fibromialgia, porque ainda não estava a lei, mas ela já se encaixava, porque na realidade é aquilo que a gente falou de manhã. A fibromialgia, o nome poderia não estar incluído como uma doença com PCD, porém, tudo o que ela acarreta, todos os impedimentos, todas as limitações, sim, acaba enquadrando todas nós. Então, eu falei assim rapidinho, só para a gente poder ter tempo, até para a gente poder debater e conversar um pouco sobre essa questão toda que muita gente fala para mim: ah, mas eu fui subir no ônibus e o moço não quis me dar o lugar prioritário. E aí eu pergunto: ele sabe o que que é? Ele olhando, ele sabe o que é? Não. Né? Então a gente precisa muito ajudar as pessoas a conhecerem e a serem informadas por nós. Por que não? Não é, doutora? Foi o que nós conversamos também hoje de manhã sobre a importância da gente também ser o motivador, ser a pessoa, aquela que explica, aquela que divulga, aquela que ensina e aquela que também com muito carinho e afeto entende que o outro não tem a empatia muitas vezes porque ele não sabe do que está acontecendo, ele não sabe o que você está usando e por quê. Você falou tudo. Eu acho que entender um pouquinho da história do cordão de girassol, entender que originalmente, gente, ele foi feito no laboratório. Nossa, no laboratório, desculpa, gente, minha mente está cansada. No aeroporto de Gatwick, na Inglaterra, porque funcionários começaram a notar que algumas pessoas tinham necessidades diferentes de outras pessoas e se sensibilizaram com isso. Então, pessoas que não têm, de repente, fibromialgia, que não têm outras questões, podem muitas vezes ser sensíveis à nossa dor, mas não saber como ajudar. Eles se sensibilizaram, foram lá e junto com essa outra plataforma que hoje se chama até o HD Sunflower, eu até conheci a Flávia, não pessoalmente, mas de algumas conversas que a gente teve, eles juntaram as forças e ela, por ter realmente essa questão do espectro autista na família, ficou muito sensível. Então, eles começaram a tentar entender. Imagine uma pessoa que às vezes tem, né, está dentro do espectro autista, não sei se vocês sabem, às vezes quando ela é tocada, ela começa uma crise ali, naquele momento. Então, o aeroporto é um lugar onde você é muito tocado a todo instante, tem inspeção, tem lugares para você entrar e sair, colocar as suas coisas, retirar. Então, eles tiveram essa sensibilidade e criaram. E logo se percebeu que outras pessoas, como nós, às vezes, eu falo isso porque eu sei que muita gente tem preconceito de dizer que tem fibromialgia. Tem medo, tem vergonha. Eu já vi algumas coisas, algumas pessoas falando, Mônica, ah, mas se eu contar que eu tenho fibromialgia, será que eu vou perder o meu emprego? Será que vai acontecer alguma coisa? Se eu agora for considerado pessoa com deficiência, o que vai acontecer comigo? Então, as pessoas também têm medo. Sim. Então, esse símbolo é para dizer, eu tenho, né, uma necessidade invisível e eu posso precisar de ajuda. Ele não tem única e exclusivamente aquela intenção de eu estar até ouvindo a Flávia falar hoje, acho que foi na TV Senado, se eu não me engano. Ela estava falando assim, não é para furar fila, gente, nós não somos furadores de fila. Nós, às vezes, temos muita dificuldade de ficar em pé durante longos períodos e, por isso, utilizamos o cordãozinho de girassol, para que as outras pessoas olhem e falem, epa, ali tem alguma coisa e pode ser que eu precise de ajuda. A comunicação do cordão é, eu posso precisar de você, você pode me ajudar?
E o que a gente precisa fazer é com que as pessoas que vejam esse símbolo entendam a mesma coisa. Olha, essa pessoa tem uma necessidade e pode ser que ela precise de ajuda. Independente da doença, da patologia, da síndrome, para que a gente não seja, às vezes, estigmatizado, que fique envergonhado, mas que seja facilmente identificado. Epa, lá vai a Mônica que está cordão de girassol, lá vai a Renata que vai cordão de girassol. Eu tive uma situação que aconteceu e eu ainda estou aprendendo, sabe, Mônica, a lidar com essa coisa de rede social e tanta exposição, que eu nunca me expus antes, assim, só por causa da fibromialgia a coisa começou. Mas eu estava num supermercado e estava com dor, e estava com pressa, e cansada, e querendo sentar. E eu estava já com o meu cordãozinho, com o meu crachazinho. E aí meu esposo falou assim, seu cordão e seu crachá estão na bolsa. Por que você não colou? Aí eu fui lá, confesso, sabe, ainda com um pouco assim de vergonha, e coloquei. E aí fui para a fila de prioridade. Rapidamente, gente, um senhorzinho já mais idoso, muito falante, chegou perto de mim e falou assim: Ah, bem que eu vi que você está com esse cordãozinho aí, porque eu não entendi por que que você entrou na fila, mas agora que você está com o cordãozinho, eu estou entendendo. Eu queria ter gravado, mas eu É, fiquei meio constrangida, porque é um exemplo real do que pode acontecer, porque é uma pessoa que, como muitos brasileiros já estão ligados, ele vê o exatamente. cordãozinho, ele fala, epa, tem alguma necessidade, porque o cordão está em locais públicos, ele está em locais privados, Sim, ele está em rodoviária, ele está em aeroporto, ele está no comércio, ele está em lojas. Então, assim, as pessoas às vezes não sabem exatamente o que é, mas sabem que a gente tem algum tipo de, exatamente. talvez, Os shoppings prioridade. hoje, eles estão passando muito. Tem o shopping da Rede Morumbi, aqui de São Paulo, enfim, que é eles estão doando, eles estão dando, é só chegar na administração, falar da seu RG e falar que você tem, não precisa comprovar, eles fornecem gratuitamente. Então, hoje, nós conseguimos em alguns espaços. Agora, com a lei sancionada, talvez a gente consiga mais. Tem alguns CRAS e CREAS que fornecem em algumas cidades, mas não são todas. Mas eu acredito que a partir do ano que vem, porque a gente sabe que a lei vai demorar 180 dias, eu fiz até a conta, entra em vigor a partir de 20 de 1 de 2026. Posso fazer só um adendo, gente? O que a Mônica está falando para a gente é da lei federal que a gente Sim, chama PCD. A sim. lei do cordão de girassol já está Não, aprovada desde 2023. Não confundam, tá? Por favor. Acho importante só o pessoal se situar, que quem esse chegou grupo, agora. temos muitas pessoas, mas também temos muitos da fibromialgia, então é importante a gente saber que o cordão, em alguns locais, já são dados não pela fibro, mas no geral, mas eu acredito que agora, com a sanção da lei da fibromialgia, a gente vai conseguir que isso seja entregue até para todo mundo com mais facilidade. Mas é o que a gente espera. E também, eu passei por uma situação muito interessante com a Fernanda, que você contou, eu lembrei. Eu fui num hospital muito famoso aqui em São Paulo com a Fernanda para fazer uns exames, e a gente chegou na recepção e nós entendemos que, por ser um hospital particular, um hospital mais de renome, que ela estava de cordão, né? Eu não estava, mas ela estava. Ela chegou lá, deu. Ela falou: Você vai fazer exame? Ela falou: Sim. Aí ela olhou para a Fernanda e fez assim: Que linda essa menina, porque a Fê não parece que tem 24 anos, ela parece uma menina mesmo de 14, 15, 16 anos, né? Ai, que linda, ela gosta de girassol, né? Naquele momento, eu olhei para ela e para as outras duas e para os seguranças e falei, não estou entendendo nada, né? Não estou Então, entendendo. eu falei, não, ela até gosta, mas não é exatamente por isso. E aí a Fê explicou, olha, cordão de girassol foi criado em 2016, nananana. Aí ela contou a história toda para ele, chamou o segurança, falei, chega mais pertinho. Olha, eu vou contar assim quando vier outra pessoa, vocês já sabem. E ali ela deu um treinamento básico, né, para eles. Então a gente vive isso, não tem como. Uns reconhecem, outros não, e a gente vai ensinando também, não é?
Você está falando um negócio muito legal, gente. Eu sei que às vezes pode ser constrangedor. Nem toda hora a gente está afim de falar o que a gente tem, nem com todo mundo. Mas você estar com isso aqui é justamente para diminuir o estigma. É para dizer, olha, eu tenho algo que você não está vendo, mas é real, posso precisar de ajuda. Então, use, começa a usar, fazer esse teste igual eu fiz. Peguei e tirei nessa fila que eu estava também no supermercado, e foi uma surpresa tão legal, porque tinha um monte de gente idosa. Eu falei assim, meu Deus, eu nessa fila de prioridade, e morrendo de dor. E aí, na hora, o senhor, mesmo que foi super agradável comigo, falou assim: não, eu entendi, o cordão de girassol. Uma história que a Mônica falou, que já a pessoa não entendeu nada, mas às vezes a gente vai ter que explicar. E olha, no começo, gente, eu sei que cansa, mas é legal a gente também explicar, porque isso vai entrando dentro da nossa mente, da consciência também, e até da minha, de que sim, eu tenho direito, que está tudo bem, que está tudo certo. Porque durante tanto tempo disseram que a gente não tinha nada. Sim. Quantas de nós somos chamadas de Maria das Dores, né? Quantas vezes dizem que fibromialgia é frescura? Quantos, infelizmente, gente, eu falo, tem ótimos profissionais de saúde e como qualquer profissão temos péssimos. Quantos médicos também olham e falam, ah, para com isso, você vai tomar um remédio, vai ficar ótimo. E você não fica ótima em nenhum ano, em nem em 2, em nem em 10, porque fibromialgia não tem cura. E aí você vai treinando a sua mente, cada vez que você usa o seu direito, o seu cordãozinho, o seu crachazinho, você vai, entre aspas, encarnando aquilo ali, sabe? Você vai tomando posse daquilo, pensando, puxa, tá tudo bem. Eu tá numa fila de banco, eu tá numa fila do mercado, eu tá numa rodoviária, eu ir para o aeroporto, portando algo que eu tenho direito. E aí foi muito legal que você leu a lei, gente. Eu não sei se todo mundo pegou do começo, consegui pegar aqui no outro celular também. Isso aqui é o símbolo das deficiências ocultas, aquelas que a gente não pode ver, né? Identificar com facilidade, como a gente falou aqui no comecinho da live. Mas, mesmo você estando com seu cordãozinho, com seu crachazinho, igual a Mônica tem o dela, eu tenho o meu, o nosso grupo tem o nosso, que é da fibromialgia mesmo, tudo identificado, aqui as suas, né, o seu nome, os seus dados, seu telefone de emergência, o seu laudo médico, a sua fotinho, mesmo tudo isso estando aqui, alguém ainda pode virar e falar assim, ah, mas eu queria o seu laudo. Se você tiver possibilidade, até plastifica. Só por segurança, porque com o tempo o laudo vai ficando realmente, entre aspas, gasto, feio, velho. E hoje também, graças a Deus, a maioria dos lugares a gente consegue escanear. Então, você tem um documento escaneado. Por que a gente resolveu fazer isso aqui? Porque eu fiquei assim muito incomodada, primeiro, com o governo que deu a lei, mas não deu o instrumento para que a gente pudesse usar, que é o próprio cordãozinho. E aí, como a Mônica estava explicando, alguns lugares doam, outros não, a maioria não. E Exato. quando doa, doa o cordão, mas não doa o crachá, então você continua tendo que levar o laudo na bolsa. Sim. E isso às vezes é muito desagradável. Então, ficando tudo junto, o crachazinho, né, com o cordãozinho, você sai de casa, às vezes eu faço isso aqui, ó, eu pego isso aqui, né, eu até dobro assim, ó, facinho, Sim. coloco na bolsa, num cantinho, pode Às colocar no bolso, vezes, acabou. ou no zíper da bolsa, você coloca e deixa lá. E tem mais, eu acho que a gente precisa começar a tirar esse medo, essa vergonha de você ser quem você é. Nós somos o que somos. Eu sou uma mulher de 63 anos, cabelos grisalhos, tenho fibromialgia, tenho artrite reumatoide, tenho pinos na coluna, tenho na cervical e lombar, tenho dificuldades para andar. Às vezes eu ando e às vezes ando de cadeira de roda quando eu não consigo. Não tenho vergonha, vou para o shopping, vou, estaciono o carro direitinho na vaga. E tem mais. A vaga de deficiente eu só paro, por incrível que possa parecer, se tem mais de uma livre. Se não, eu paro no idoso, que tem mais vagas. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho duplo direito, porque eu tenho, né, eu sou idosa e também sou uma pessoa com deficiência. Então, o que eu faço? Eu olho, chego no lugar, vejo, mas sou eu.
Não digo que todo mundo deva fazer isso, mas é uma questão minha, pessoal. E eu não tenho vergonha nenhuma, eu vou toda linda, maravilhosa, me arrumo, me perfumo, vou e sou orgulhosa daquilo que eu sou e da onde eu cheguei, mesmo com as dores, mesmo tendo dias que choro, tem dias que eu não levanto, tem dias que eu não consigo nem me olhar direito no espelho, nem escovar o meu cabelo. Apesar disso tudo, eu tenho uma história muito boa e venho em busca de cura. Qual é a cura? A cura total, a gente sabe que tem algumas situações que a gente não tem, mas a gente tem que ter a força e a coragem de entender que por hoje eu não tô legal, mas amanhã eu posso estar. Se vai levar 1, 2, 3, 10 dias, não há problema. Eu não posso ter vergonha de mim. E eu tenho também que trabalhar a minha casa, a minha família, o meu marido, os meus filhos, para que eles possam entender que isto não é frescura. Eu vou contar só uma coisinha assim. Meu marido, chega uma vez, ele me falou, tem uma pessoa aqui que falou assim para mim, meu marido falou que eu sou Maria das Dores. Você sabe que o meu também falou, até o dia que ele teve uma síndrome terrível, que se chama síndrome da dor complexa. Meu marido ficou sem mobilidade nas mãos e nos pés e dependeu 100% de mim. A partir deste dia, ele olhou para mim e falou assim: hoje eu sei o que é dor. Lógico que a gente não deseja isso para os nossos pares, mas na verdade a gente tem que começar a informar, a mostrar com amor, com carinho, com bate-papo, para que a gente possa mudar esse status quo também, essa forma, porque se a gente não começa a mudar dentro de casa, como é que os outros também vão nos ver? Não é verdade? Eu dei uma aqui de psicóloga, mas a gente é um pouco de tudo, não é não? Você falou uma coisa muito importante, porque assim, existe uma negação nossa também, né, pelo menos a princípio, e uma não aceitação do que está acontecendo, né? Porque a gente pensa assim, puxa vida, se tanta gente diz que isso não é nada, não deve ser, né? E aí você começa a ser tão criticado, ridicularizado, né? Principalmente quando você tem uma boa aparência, né? Não vou falar nem de beleza, as pessoas pensam assim, você tem uma boa aparência, então você é imune às doenças. É um pensamento mágico. Pessoas belas são imunes à doença. Aí você fica assim, meu Deus, de onde a pessoa tira Tem isso, praga, né? tem fibromialgia, Você fica tem assim. medo, tem tudo, e tem fibromialgia, entra em crise. Sim, então assim, eu acho muito legal hoje que a gente tem, por exemplo, a gente tem a Lady Gaga, né, que é uma grande personalidade. Eu sei que muita gente talvez não sinta empatia, porque pensa assim, puxa, mas ela dança, ela canta, mas você não sabe, às vezes, o que ela tomou de medicamento, os tratamentos que ela fez para poder estar ali cantando e dançando. E quem já acompanhou o documentário dela, ela tem, inclusive, uma fisioterapeuta que viaja com ela e aplica todas as técnicas. Então, assim, é fácil julgar sem ser, né? Se for na tua pele, dói. Se for na do outro, não dói. Mas dói para todo mundo. Se eu quero ter empatia, eu preciso dar também essa empatia, né? Só vai saber o que é viver uma ferida o dono da pele. Ninguém mais vai saber, Exato. sabe? Ah, dói mais em mim do que em você. A minha é pior, a sua não é. Não sei, gente. Não sei. Você não sabe o que acontece quando as luzes se apagam e quando a cortina fecha, né? Eu falo muito isso porque às vezes assim podem ver a gente aqui, né, Mônica? Nossa, Mônica, uma senhora bonita, Renata, uma senhora bonita, ai, que interessante e tal. Mas é porque a gente também sente essa necessidade de estar aqui para vocês, porque eu acho que vocês também não iam gostar de ver duas pessoas assim com os cabelos, né? Toda, Descabelados. né? E toda triste, porque eu não sou, viu, gente? Vou falar É, comigo, mas eu choro, daqui 5 minutos eu tô rindo, porque é o meu jeito, nem todo mundo é assim. Mas eu sempre procuro fazer esse exercício aqui, porque diz que quando a gente sorri muito, a gente exercita muitos os músculos do rosto e demora um pouco mais para envelhecer. E eu fico acreditando nisso, viu? Então eu prefiro sorrir. A qualquer situação, vou é, sorrir.
Vamos caminhar. A gente faz o que a gente pode. Eu, assim, um dia eu vou contar a minha história, provavelmente, para vocês, em uma live mais para isso, mas ao contrário da maioria das pessoas que fala assim, você precisa fazer exercício, você, para quem tem fibromialgia, né, exercício faz parte do tratamento e tal. Eu fazia muito exercício, de segunda a segunda. Então, assim, não tinha essa de não fazer exercício. E chegou um ponto que as dores ficaram tão fortes que eu colocava a bolsa de água quente e mesmo sendo da saúde, sabendo que aquilo não é o correto, às vezes eu exagerava na dose, a ponto de machucar. Então, assim, o que era o jeito que eu conseguia para poder chegar na academia e tentar fazer alguma coisa, sabe? E durante esse período, teve momentos que eu fiz natação, hidroginástica, muita musculação e outros, e às vezes o professor me olhava e falava assim, tinha aula às vezes de natação, que ele falava assim, por que você está parando? Eu falava, porque eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Meu corpo, assim, por fora, parecia que estava perfeito. Você sabe que os fisioterapeutas que me tratam, que me cuidam, eles são muito claros. Eles falam assim: hoje você está com dor, não faça nada. Por quê? Porque quanto mais você fizer no seu caso, mais pior você vai ficar. Então, também a sensibilidade de quem nos cuida. Porque é muito fácil falar, vai lá, faz pilates, estica, né? Eu não consigo nem levantar da cama, malha em malha eu consigo sair da cama, como é que eu vou fazer algum exercício? Não é? Isso não tem a ver com idade, viu, gente? Porque a fibromialgia, há casos de criança, adolescentes com fibromialgia, mulheres, homens, de 20, de 30, de 40, porque isso é real. Não é porque é uma coisa que eu vou chegar mais velha que eu vou ter. Não, é um processo. É um processo que o corpo vai e ele encontra uma hora, ele grita de uma forma muito maior do que lá atrás. Para mim foi assim, foi um processo como um todo, de tudo. Né? Eu tinha crises a partir dos 40 anos, eu comecei a ter crises grandes, mas até os 40 era tudo ok. Então, a gente tem uma das coisas que a gente precisa muito, né? É se conhecer, é conhecer o seu corpo, respeitá-lo, né? É importante, volto a dizer, tentar de todas as maneiras trazer a família para junto para te apoiar. É muito difícil, eu sei. Porque a gente é assim, é polvo. Você lava, passa, cozinha, arruma, vai buscar filho, trabalha, mas aí a vizinha chama, você dá o pó de café, aí a mãe vem, olha, eu tô precisando, você sai correndo. Quer dizer, só que aí você corre para todo mundo. E no momento que você precisa que alguém corra para você, fica difícil. Então, por isso é que é importante a gente falar. Falar, conversar em família, amigos, é necessário. Você pontuou uma coisa que é tão importante que a gente, de vez em quando, tem um quadro que chama Histórias Reais, para que as pessoas conversem, contem um pouquinho das suas histórias e compartilhem. Mas, tirando os preconceitos, gente, que eu sei que existe muita gente que pensa assim, poxa, que raiva quando alguém me fala para ir no psicólogo, para fazer um tratamento psicológico, como se a pessoa estivesse dizendo que fibromialgia é uma doença psicológica. Não é isso, gente. Deixa as pessoas de fora que queiram e que são desinformadas pensarem essa bobagem, porque não é sobre isso. Se vocês começarem a olhar as histórias, quem participa de reuniões, de grupos, principalmente presenciais, que as pessoas se abrem muito, você vai ver que tem muito isso que a Mônica falou. A gente costuma ser, entre aspas, pau para toda obra, está sempre disponível, querendo ajudar todo mundo e esquecendo de cuidar de quem? Exatamente. Exato. Essa sobrecarga, pensa um músculo que é constantemente exigido em todo o seu corpo, que não dá conta mais de produzir e de fazer, mas que não para de exercer atividades 24 horas. E a fibromialgia, ela é justamente isso, é como se tivesse um botão, um volume desregulado, de um volume de rádio, de TV. A dor é um sinal de alerta. Só que na fibromialgia, esse sinal de alerta está ali o tempo inteiro.
fica a grande pergunta, será que o corpo também não está querendo comunicar que tem algo ali errado, que precisa colocar a casa em ordem, e a casa é você, os seus autocuidados, a sua higiene mental, às vezes, de não ter 400 coisas para você fazer. A gente fala isso, gente, mas a gente precisa se lembrar do tempo todo. Porque a Mônica certamente cuida e gosta de cuidar das pessoas, eu certamente cuido e gosto de cuidar das pessoas, você provavelmente que está ouvindo a gente também. Mas a gente precisa de um tratamento multidisciplinar por causa disso, para entender essas questões e aprender a lidar com uma dor que não cessa nunca, por isso ela é crônica. As dores crônicas são aquelas com duração superior a 3 meses, então fibromialgia está entre o rol de dores crônicas, e isso pode causar depressão, ansiedade. Eu tanto falo nas lives que às vezes são sintomas que aparecem um ano antes da fibromialgia. Já está aparecendo transtorno de ansiedade e depressão. Então está tudo muito relacionado. Mas para a gente dar aquela fechada aqui no nosso principal tema, que é o cordãozinho de girassol, eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, porque a hora, se bobear, eu adoro conversar com a Mônica, a hora vai passando, a gente nem vê. Vocês têm dúvida, gente, como usar, quando usar, por que usar? E aí eu já vou adiantar uma coisa enquanto vocês digitam, tá? Para você ser considerado pessoa com deficiência, você precisa de um laudo médico atestando. Como? Com essas palavras, pessoa com deficiência. E Exato. aí o médico só vai apontar o tipo. Fibromialgia, como a gente falou lá no começo, quem estava aqui, o tipo é físico. Outras doenças, cada um vai ter o seu, tá? Exatamente. Então grave isso, anota, porque muitas lives que a gente faz são verdadeiras aulas que você olhar o seu caderninho. Eu tenho gente lá no grupo, Mônica, que tem tudo anotado no caderno. A gente falou outro dia até sobre lazer, sobre como obter legislação adequada. Então, vai montando o seu caderninho da Fibro para quando você precisar, você ir lá e tomar posse do seu direito. Eu tenho gente o tempo todo que fala para mim, consegui passe livre, consegui viagem interestadual através de uma aviação, eu consegui ir no cinema, eu consegui uma série de coisas. Então, assim, a Vai gente no não vai show, conseguir. consegue ir para uma ala, porque quando eu falo show, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não é desconto. Eu falei, não, tem alguns shows. A minha filha foi num rodeio aqui numa cidade ou outra de interior, com uma amiga dela, e eles tinham um espaço reservado para pessoa com deficiência. Não é que ela pagou mais barato, né? Mas eles hoje, em muitos locais, estão criando uma área específica para as pessoas com deficiência, para elas não sofrerem algum tipo de sabor ali no meio da multidão. Então, vocês veem que o mundo ele está se adaptando, ele está mudando, e a gente tem que acompanhar e ir buscando os nossos direitos, não é? Porque desta maneira a gente está criando cidadania, está criando aquela coisa que do respeito mútuo. Eu respeito você e você me respeita, né? Isso é muito importante. Nós precisamos lutar por cidadania. O que é Quem está isso? dentro? Eu e você. E quem está ouvindo? Ah, mas o meu direito eu não estou conseguindo. Se todos começarem a utilizar e reivindicar, e educadamente, gente, pacientemente, e com conhecimento, explicarmos o porquê, não tem por que alguém negar. Eu, quando fui tentar fazer, por exemplo, alguns documentos aqui, eu tive dificuldade. Eu falei, mas por quê? Eu falei com a pessoa, por que você vai me negar o direito? Se eu tenho um lado médico, se eu trouxe a lei amparando, não tem por que você fazer isso. Aí a pessoa fica, às vezes, desesperada, vai conversar com o coordenador, com não sei o quem, e eu fico esperando. E Sim. sempre deu certo. Porque Sim, você está amparado pela lei. porque Você sabe e tem condição de explicar. as pessoas não Tudo são vai dar certo. treinadas, né? Elas não são É. treinadas. Então a gente tem que, muitas vezes, quando você toma uma negativa, é por isso que é importante ter o laudo junto, o cordão, né? Seja ele para qual deficiência seja, mas se ela é oculta, você ter o seu laudo médico junto com você. Por quê? Porque num momento desse, não é a palavra só, é a prova. Olha, eu tenho aqui.
Então você tem que ter esse olhar e você tem que, eu tenho esse direito. Exatamente. Saber argumentar, estar documentado e pronto. E pronto, gente, não tem nada além disso. Gente, eu acabei de colocar aqui, vocês têm perguntas sobre esse tema? Cordãozinho de girassol, se tiverem, como usar, onde usar. Eu estava explicando e até acabei cortando um pouquinho o pensamento. Deficiência oculta, laudo médico comprovando, amparado pela lei, você tem argumentos para conversar com quem for, ok? Primeira parte. Outra parte. Ah, e se eu não conseguir esse documento? E se o médico não disser, ou contestar, ou enfim, eu não tiver em minhas mãos o documento comprovando que eu sou pessoa com deficiência? Gente, aqui no Brasil, o cordão de girassol ganhou características de lei pela primeira vez no mundo. Mas a iniciativa, como a Mônica explicou muito bem, não é unicamente legal, entre aspas. Sim. Tanto que a gente tem esse cordão em vários lugares do Brasil, e o intuito dele é avisar que você pode precisar de ajuda, como a gente explicou Uhum. aqui. Então, mesmo que você não tiver ainda a tua comprovação, o teu laudo médico dizendo que você é pessoa com deficiência, não estou dizendo para você não buscá-lo. Muito pelo contrário, comece já a buscar. Ah, mas o meu médico se negou, marque outro. Você vai acabar encontrando alguém que vai ser sensível e que vai te ajudar, tá, gente? Mas enquanto isso, você pode e deve usar o seu cordãozinho, o seu crachazinho, tudo informativo, porque é uma comunicação apenas nesse caso. Você aí não vai usar nos rigores da lei, porque você não tem o seu laudo médico, mas você vai usá-lo como um instrumento de comunicação visual para as outras pessoas, dizendo: eu tenho algo e preciso de você, algo invisível, tá? Então você vai poder usar de todas as formas, tá bom? Isso aí é muito importante explicar. E se tiver dúvida, gente, coloca aqui para a gente já partir para o encerramento e dar uma pincelada na lei para quem não conseguiu assistir a live mais cedo, né, Mônica? Sim. Alguma dúvida, gente? Coloca aqui para gente. Eu vou começar a ler um pouquinho aqui, tá? Por favor, doutora Renata Diva, o que, meu anjo, fala? Marisa, eu posso usar esse cordão? Pode, Marisa, igual eu expliquei. Se você tiver o laudo com os rigores da lei. Se você não tiver, como um instrumento de comunicação, tá? Esse laudo é válido como PCD? A Oselita perguntou. Esse laudo médico que eu estou falando, médico particular, dizendo que você é pessoa com deficiência, Oselita, isso aí dá um pano pra manga. Por exemplo, se for direito previdenciário, gente, se for auxílio-doença ou aposentadoria, e você for uma pessoa que está seguindo as normas da CLT, ou seja, você tem carteira assinada, aí quem vai dizer isso é o perito, tá? Exatamente. Se for para esse benefício. Ah, mas eu quero para uma outra coisa. Cada coisa tem a sua especificidade, a sua forma para você conseguir. Mas como a gente falou numa live há muito tempo atrás, né, Mônica? É. Primeiro passo, laudo médico. Laudo médico. Laudo médico, a gente vai repetir 50 milhões de vezes. É, O que eu faço primeiro? Laudo médico. Ai, mas que médico eu vou? Fibromialgia reumatologista, se for uma questão física, outra, ortopedista, se for um cardíaca, um cardiologista. Por quê? Porque é importante, porque um cardiologista ele não pode atestar uma questão neurológica. Então tem que ser um neurologista. Uma pessoa que a parte da fibro, muitas vezes, às vezes tem alguns ortopedistas que dão, mas normalmente é o reumatologista, porque está na área dele. Então, não gosta muito de laudar aquela área que não é dele e é justo que se faça isso. Então, é muito importante. É laudo médico, gente. Laudo médico é que vai abrir as portas, é o que eu sempre falo para o pessoal que eu atendo. Abre as portas para benefícios e direitos. Você tendo o laudo médico, ele não deixa de ser prioritário para tudo isso. exatamente. As outras coisas, gente, vai depender do tipo de direito. Se quando a live terminar você quiser deixar nos comentários,
Não adianta deixar nos comentários aqui que não fica salvo, a gente pode tentar te ajudar. Se for uma coisa super específica, aí vai ter que ser realmente um advogado. Mas se forem coisas mais do dia a dia, a gente tenta ajudar, e a gente tem live no canal de Direito Previdenciário. Eu fiz uma live com a Mônica também há bastante tempo, falando dos direitos também da pessoa com deficiência. Minha página, eu, Mônica Lamaria, fiz agora 10, como eu posso dizer, 10 posts de direitos da pessoa com deficiência, sobre eles. Eu estou sempre falando, eu estou sempre postando, eu estou sempre dizendo, eu estou sempre participando. Então, chamando as pessoas também para o conhecimento. Eu volto a dizer o que eu disse de manhã. Informação transforma vidas. Então, se informe, mas se informe, vou te repetir de novo, se informe com pessoas que vão te dar a verdade, a segurança e o amparo que você realmente precisa. Nós falamos... Exatamente. Isso é tudo, Mônica, porque às vezes a pessoa não tem a menor noção, ela sai repetindo. Gente, eu vou deixar essa pergunta no ar, mas é só uma coisinha para vocês pensarem, que eu pensei nisso durante muito tempo. Eu pensei assim, por que que o pessoal fica falando que precisa ter única e exclusivamente uma lei que nos considere nós, pessoas com fibromialgia, como pessoas com deficiência? Gente, a gente tem uma lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ou seja, se você cumprir as características necessárias para essa inclusão, não interessa a doença que você tenha, você será qualificado como pessoa com deficiência. A lei, ela vem para nos proteger e nos dar mais uma cobertura. Quer ver um exemplo fácil de vocês entenderem? A gente tem muitas leis falando que não se pode cometer feminicídio, ou seja, não se pode matar uma mulher, né? Mas, gente, precisaríamos ter leis exclusivas dizendo isso, já que a Constituição fala que é crime você cometer homicídio. E Você não, continua, né? E é você cada está vez mais. repetindo o que já foi dito, mas já foi dito. Isso é um negócio que eu falei assim, olha, vai ter uma hora que a gente vai conversar sobre isso, quem sabe uma hora a gente vai fazer uma live só sobre avaliação, biopsicossocial, aquela coisa toda, para que vocês comecem a entender que às vezes o que a internet diz em peso, o que as redes sociais dizem em peso, o que as pessoas que querem só ganhar likes dizem em peso, não é verdade. Desculpa Exatamente. desapontar você. Onde você vê muito número, muito glamour, muito tudo muito fácil, não acreditem. Não acreditem, porque a gente tem histórias, tanto eu quanto a Renata, a gente tem N histórias para contar de pessoas que perderam seus direitos no INSS, perderam dinheiro, perderam um monte de, sabe, até desesperadas porque encontraram pessoas não tão confiáveis para ajudá-las. Então, cuidado com esses mágicos, né? Essas pessoas, esses, né, likes, né? Clique aqui, a gente estava falando isso. Clique aqui, aperte aqui, ganhe 15 mil, 20 mil, 5 mil. Você sabia que você tem direito a 20 salários? Você fala, oh, só contaram para a pessoa, né? Só contaram para a pessoa. Eu já falei assim, nossa, é verdade? Então dá para mim, eu também quero, não é? Eu também quero. Um dia eu fiz isso, entrei numa e falei assim, então, eu quero muito. Não falei que eu era aposentada nem nada, eu peguei, pus lá como se eu queria e tal, e aí logo eu sei, né? Eu falei, meu Deus, aí depois eu comecei a responder à altura ela. O que ela fez? Ela me bloqueou, Claro, óbvio. claro. Gente, olha, tem umas coisas, Mônica, quem sabe um dia, não sei, né? Eu tenho que comer, como diz, mais arroz com feijão para um dia fazer isso. Mas tem algumas pessoas que fazem na internet, elas pegam essas falas mirabolantes, vão lá, recortam e falam assim, isso é mentira. Exatamente. Eu tô louca para fazer uma com as pessoas, sabe? Tô assim me segurando para não fazer isso, entendeu? Porque é muito. Eu fico com muita dó, gente. Eu fico com muita, sabe, muita tristeza. Como é que o ser humano consegue ser tão cruel, tão não tem nem qualificação.
para uma pessoa que usa da doença, usa da má informação que as pessoas têm para criar ilusões que elas não vão conseguir. Mas o importante é que nós estamos aqui. O importante é que a doutora Renata faz um trabalho excepcional, que eu admiro e tenho muita referência por você, porque você é uma pessoa muito especial, de fato, e que faz e que informa, assim como eu também informo e faço, acolho, e a gente cuida de pessoas. E por quê? Porque a gente acredita e também ama o que fazemos, né? Nosso olho brilha. A gente pode colaborar com a alegria, a vida de alguém, não é? Para Eu acho melhor. que Deus vai colocando as pessoas certas assim, sabe? Eu já conheci pessoas horríveis, e eu tenho que falar para vocês, já conheci, mas as pessoas maravilhosas, elas são tão assim, maiores e mais expressivas, e a gente acaba colando e ficando junto, porque tem a ver o que você pensa e o que eu acredito. E aí dá tudo certo. E até na hora da gente fazer a live, eu já notei isso. Eu acho que a gente acaba passando isso para as pessoas, porque é real, é gostoso, é bom, a gente curte ficar falando o assunto. Se deixar, a gente fica costurando aqui, sabe, A tricô? noite E toda. fica E a contando as gente histórias. puxa, e vai, e tem assunto, gente, tem assunto aberto, a gente gosta, né? E gosta, mas também a gente precisa, aquela história, hoje nós estamos assim, batemos o recorde. Nossa, olha, eu até estava conversando com meu esposo, ele falou, você vai entrar em live de novo à noite? Eu falei, mas eu já estou com compromisso com a Mônica, com o pessoal, e assim, a alegria que a gente vê também, né, Mônica? Primeiro, eu sou super fã também do seu trabalho é incrível, acho que ajuda muito as pessoas, e a gente precisa de pessoas que tragam informações corretas e seguras, porque tem muita bobagem, a gente não acredita em coisas fantásticas, como a Mônica falou, se está fantástico, provavelmente não é real. Porque milagre quem faz é, ó, Só fora Deus, ele, não estou sabendo. também não. Então, eu fico muito fã do seu trabalho também, acompanho você, vejo muita coisa. Deixa o nosso canal aberto também, se você quiser compartilhar alguma coisa, a gente ajuda, mostra lá para o grupo, porque são coisas boas, que às vezes a pessoa vê um vídeo, ela fala, nossa, mas eu tenho direito a isso, eu não sabia. E muita gente não sabe. Nós vamos, Se perde. eu vou fazer uma sequência aí para que a gente possa estar fazendo alguns collabs e tudo mais, porque também a vida da gente é aquela história, é bem corrida, né? Mas a gente vai, eu vou fazer sim, e tem uma nova jornada aí pela frente, que eu tô começando, é uma nova fase, né, da minha vida, que a ideia é ajudar as pessoas com deficiência no primeiro emprego. Ai, E, que bacana. e porque é a jornada da minha filha. A minha vida foi pautada pela jornada da Maria Fernanda. Então, antes eu falava com as mães que tinham seus bebês. Depois, os bebês viraram crianças. Depois, as crianças viraram adolescentes. Aí, os adolescentes viraram adultos, que é, hoje eu falo, então eu tenho, se pegar o meu Instagram desde lá de trás, que eu comecei, essa jornada. E hoje eu estou na jornada com a Fernanda do primeiro emprego. Olha, isso Então, tem tudo a ver, porque o pessoal agora da Fibro também, que está conseguindo os seus atestados e tudo bonitinho, pelos laudos médicos, vai poder passar por isso juntos também. Porque, gente, um critério, se ninguém tem dúvida aqui do cordão, gente, eu vou entrar no próximo assunto. Se tiver, posta, que a gente pega o gancho. Mas a gente vai dar uma pincelada na lei, porque a live já está com mais de uma hora, e quando a gente excede o tempo, automaticamente, às vezes, o Instagram vai lá e ó, o nosso fecha. amigo, tudo não tem nem É. cabeça. Ele não quer que a gente A gente fique tá aqui batendo 2 horas. Ele quer que a cona. gente fique uma. Então a gente não pode tricotar tanto. Mas se vocês não tiverem mais, eu vou rodar aqui o olho e vou ver se tem alguma questão do cordão. Mas uma das coisas que a nossa lei fala, a lei que foi aprovada hoje, que é um outro assunto, não é o do cordão, mas tem tudo a ver, é da nossa inserção no mercado de trabalho. Eu sei que não é uma coisa que muitos esperam, que a gente às vezes fica assim, nossa, mas eu queria tanto ter o auxílio-doença, eu queria tanto ter aposentadoria, mas não é esse o entendimento da nossa lei.
por outras questões tantas, porque algumas pessoas acreditam também que quando você tira as oportunidades de trabalho, não estou falando que eu sou contra de forma alguma, só estou levando vocês a pensarem o motivo. Algumas pessoas falam assim, puxa, se você tirar a oportunidade daquela pessoa trabalhar, você tira, entre aspas, a potência, a força dela. Sim, sim, Então, isso foi colocado na lei dessa forma, gente. sim, Vocês precisam saber dessa realidade. Mas sim. pode ser que agora, com a lei, a gente consiga um trabalho que seja adequado às nossas necessidades, às horas de trabalho ou jornada de trabalho reduzida, condições adequadas, porque eu sei que muita gente, se puder ter escolha para um trabalho que não deixa a pessoa exaurida, né? 10 horas em pé, ela talvez consiga fazer algumas coisas. E E é possível, é outras pessoas possível. talvez não, né, Mônica? E essas aí realmente precisa ver o que pode ser feito. Mas alguns talvez. Então a lei vai falar sobre isso que a Mônica falou aqui agora. Gente, vou ver. Só um minutinho que eu estou pondo aqui a lei que me pediram para nós do cordão. Só um Tá. segundo que eu estou Enquanto você vai numa falando com o pessoal, vou posição lendo aqui aqui. meio Quando você difícil, mas coloca, eu vou pronto, lendo aqui para a gente já bora. seguir em frente. É, Fibroeu, minha filhinha do coração. Opa, fugiu aqui. Ah, Priscila, eu quero muito voltar a trabalhar, mas sem ser PCD eu não dou conta. É meu maior sonho com a lei. A gente tem muitos estudos que falam isso, que quando você tira a oportunidade da pessoa se sentir útil e fazer um trabalho agradável, que não seja algo que a deixe morta de exaustão, que ela se sente mal se você retirar isso. Então, talvez um trabalho adequado. É isso que eu acho que a lei vem com essa proposta para nos ajudar. Mas eu ainda vou pegar comentário aqui de cordão se tiver, tá? A gente aproveita que esse é o momento para tirar dúvida. A maior parte é sobre as condições, né, físicas, né, de trabalhar muito, que é difícil. Eu quero só comentar uma coisa, que essa lei, que óbvio, na realidade, não do cordão, nós estamos falando da fibromialgia, que entra em vigor dia 20 de 1 de 2026, na realidade, ela foi sancionada, mas ela só entra em vigor há 180 dias, que é em janeiro de 2026. A questão do trabalho vai ajudar muitas pessoas. Não é deixar de trabalhar, não criar problemas para a empresa, mas a empresa ela vai conseguir também, como ela se adapta às outras pessoas com deficiência, a possibilidade de se adaptar para quem tem fibromialgia. Ou as questões, seja elas, não a fibro, mas as questões físicas que a pessoa tem em função da fibromialgia. E isso vai ser possível. Lembrando que empresas têm a lei, né, das cotas também, que vai ter direito, vai ser muito bom. São empresas acima de 100 funcionários. A gente, até mais para frente, podemos estar falando sobre isso, porque esse hoje é muito o meu caminho, não é todo é meu caminho, né? Mas agora eu estou muito envolvida com isso e é muito importante, porque ela vem nos ajudar, né? Assim como eu já ajudei um moço que se tornou, ele perdeu a visão de um olho, foi mandado embora, estava num subemprego, a família abandonou, e por conta da cota e por conta do RG PCD, que eu chamo, né, carinhosamente, que é o SIM, que vai com a simbologia, ele foi contratado por uma empresa multinacional, está trabalhando, feliz da vida e grato. Não é grato a mim, é grato à lei, grato ao conhecimento, grato à informação e o apoio que ele recebeu. Então a gente vai chegar lá e vai nos ajudar muito, vai ajudar muitas pessoas com fibromialgia, com essa condição, com a lei nova. Eu acho que a gente vai conseguir um olhar muito carinhoso também para as pessoas que têm as condições que foram nos dadas em função de termos a fibromialgia. Olha, eu acho que isso que a Mônica falou é uma condição natural da gente aqui para frente. E agora, temos a lei, né? Falamos do cordão, que é uma outra lei federal. Temos agora a lei do cordão de girassol, que é de 2023. Se alguém ainda tiver dúvida, aproveita que eu já vou tirar essas dúvidas, eu e Mônica. Mas já entramos agora na nossa lei que foi aprovada hoje. O caminho natural, gente, do governo é
como vamos inserir essas pessoas com fibromialgia no mercado de trabalho. Gente, vocês estão ouvindo normalmente? Quem tiver, escreve sim, e se não tiver, escreve não. Porque a Marília colocou para mim que está mudo, aí eu não sei se é só no dela ou de todo mundo. Eu vou fazer um checklist aqui rapidinho no que está escrito, já coloquem dúvidas do cordão de girassol, e na sequência a gente vai pincelar a nossa lei que foi aprovada hoje, porque tem uma live de hoje mesmo, que eu e Mônica fizemos mais cedo, tá lá no meu perfil e no dela, explicando já algumas questões, tá? Mas como eu sei que muita gente... Perguntando aqui sobre aonde compra o cordão, o crachá, como faz. É importante. Ótimo. Gente, ó, o do pessoal da fibromialgia especificamente, Mônica tem o dela, você quer falar, começar falando do que você Sim, tem, Mônica? o crachá vocês podem me procurar pelo Instagram, pelo direct, @eu, Mônica Lamaria, que a gente, na realidade, faz esse trabalho, tá bom? Também. Mas o que difere, o cordão é o mesmo, tanto para todas as deficiências ocultas, para nós e para fibra é igual, o que muda é o crachá. Então, se quem está aqui na live é para o crachá da fibromialgia, eu acho que procura a Renata, né, no Instagram, eu não sei qual é o caminho, mas seria para você. E para mim, pode me chamar no @eu, Mônica Ela Maria, que a gente também faz o encaminhamento, tá bom? Olha, isso foi muito, muito legal e importante, porque às vezes a gente fala e a gente esquece. Se vocês quiserem os crachás da Mônica, que ela falou que faz inclusive para outras necessidades, síndromes e patologias, quer deixar digitado, Mônica, a sua plataforma, inclusive para vocês seguirem a Mônica, verem os conteúdos, tem muita coisa bacana, informando sobre direitos. Isso é muito importante, gente, porque senão a gente para de usufruir ou nem sabe que tem direito porque desconhece. Então, ela deixou aqui para vocês, @eu, Mônica Ela Maria. Tá? E os crachás da fibromialgia especificamente, esses eu mesma estou fazendo para quem é do nosso grupo de apoio, nosso grupo aqui, ó, se chama Dor Não É Frescura, aparece espelhado aqui para vocês a imagem, mas esse é o crachá, vem o número da nossa lei federal, 14624 de 2023, vem o símbolo da fibro e no verso vem as informações gerais, seu nome completo, sua data de nascimento, seu CPF, seus telefones de emergência, vai vir a sua foto e aqui a gente vai escanear o seu laudo médico, você vai receber esse crachazinho junto com esse cordãozinho de girassol. Ah, eu não estou no seu grupo de apoio. Então entra no link através da nossa bio e já pede para a gente, porque a gente já fez uma demanda e a gente vai entregar outra agora, tá? Eu tenho dificuldade com rapidez, até por causa da fibromialgia, de tanta coisa que acontece, e eu ainda tenho aqui grupo de apoio e faço crachá um por um manual. Eu checo todos os laudos para não passar nenhum erro, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado e critério. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui também, @psicanálise.cobra, dos crachás da Fibro, tá? E a gente vai fazer com o maior carinho para vocês. Esse crachá pode ser para todas as cidades? Sim, para todas as cidades. Tanto o da fibro quanto das outras deficiências ocultas, sim, pode. E o colar, onde compra? Eu normalmente falo assim: se você na sua cidade não tem gratuitamente em algum lugar, você tem. Aqui eu não ganho nada para fazer propaganda, mas vai, hoje todo mundo usa. É o Mercado Livre, Shopee, às vezes tem alguma loja aí na sua cidade, mas procurem que é possível comprar. Mas existem vários, tem uns que são maiores, menores. Infelizmente, não é o correto. O correto é o original. Mas a gente, infelizmente, se não é pela doutora Renata, se não é por mim, ou se não é por outras pessoas que não fazem cópia, né? Que a gente oferece o original, né? Pode ser, porque às vezes também tem uma pessoa lá do interior da Bahia, sabe? O Eu Brasil atendo todo mundo. é Eu já grande mandei da fibromialgia, tá, gente? também, Eu já já mandei mandei. para Rondônia.
Eu também já mandei. Mas Então, as, assim, mando é, por correio para todo mundo. Por que que às vezes eu fico com essa coisa e eu custei para fazer o cordãozinho com crachá? Porque eu sei, gente, que tem gente que faz e coloca qualquer coisa ali. E eu tenho muito medo, e eu sei que Mônica também tem esse cuidado, de que pessoas que não tenham a fibromialgia ou outras doenças, né, invisíveis, comecem a usar. Porque isso faz a gente perder a credibilidade. As pessoas começam a olhar e falar assim, exatamente isso, "Ah, mas a gente compra em qualquer lugar." Não, gente, não. Pessoas sérias vão sempre checar as informações direitinho, ter compromisso e responsabilidade. Então, a gente precisa fazer um bom uso para que não vire um instrumento banal, para que seja uma coisa realmente que tenha credibilidade, né, Mônica? eu, Isso que a gente fica preocupado, né? eu sempre fico também. Eu tenho pessoal aqui que está perguntando sobre se eu tenho o cordão, o laudo, eu também consigo a vaga PCD do estacionamento. Isso Gente, volta a fita, volta a fita, gente, volta, se orienta. Aqui, gente, vaga de estacionamento é uma coisa. tá? Direito previdenciário, auxílio doença, aposentadoria é outra coisa. Cordão de girassol é outra coisa. Tudo isso dentro do mundo da fibromialgia da pessoa com deficiência existe e é possível. E eu vou ver se eu faço uma live depois mostrando para vocês. Eu tenho estacionamento prioritário, a Mônica também tem. A gente tem identidade já de pessoa com deficiência, tudo certinho. Mas cada coisa tem um jeito, um procedimento e um caminho. Não é um caminho único para tudo. Caminho único para tudo é o laudo. É o passo 1, 2, 3. Daí Exato. para frente, as coisas vão fazendo assim, ó, cada um vai para uma direção, tá? E aí vocês podem estar procurando a gente, mandando mensagem que a gente vai colaborando e vai informando e vai ajudando vocês, né? Exatamente. Porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite e vamos, 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 vamos. Eu prometo também organizar o meu Instagram, que eu tenho muita dificuldade com essas coisas das edições, das imagens, mas a gente tem lá, desde como montar a sua associação, a sua ONG, que hoje são as OCIPs, a Sim. direito previdenciário, a gente tem como ter certeza que o seu laudo é da fibromialgia, a diferença de fibromialgia e dor miofascial, que é uma dor mais localizada em alguns pontos. A gente tem falando sobre avaliação biopsicossocial, as dificuldades da lei. A gente fez hoje uma live falando sobre a nossa lei. A gente tem ensinando como fazer leis municipais. Tem um monte de coisa, mas está, às vezes, sem capinha. Mas vocês vão ver que o conteúdo está tudo bonitinho ali, porque uma coisa que eu faço também é ajudar municípios e estados a apresentarem também os seus projetos de lei. Então, se vocês tiverem um político que é interessado, que é uma pessoa séria, compromissada, independente de partido, tá, gente? Porque às vezes a gente fala assim, que bom que fulano nos ajudou. É porque fulano fez algo para a fibromialgia. Não me interessa se é daqui ou é daí, tá? Então a gente faz isso, a gente tem exemplos. Eu tenho um município que é assim, a menina dos olhos, sabe, dos meus olhos, que tem tudo, que tem psicólogo, que vai ter nutricionista, que pediu licitação de medicamento que não está na rede SUS, que fez tudo bonitinho e que está começando a usufruir disso, que tem educador físico. Mas se vocês quiserem que a gente leve essas ideias para outros lugares, façam contato com a gente e a gente ajuda com o maior prazer. Eu vou fazer aquela leitura dinâmica, senão a Vamos gente de novo não vai conseguir responder. finalizar. E qualquer coisa é só chamar que a gente está aqui. Exatamente. Renata, o meu também, eu só queria o crachá. O cordão eu comprei pela internet, como eu faço? Se Mônica quiser falar, mas eu já me adianto. Eu não estou conseguindo mais vender separado, eu não consigo ter esse Não dá, você vai controle tão apurado. vender Mas você conjunto. consegue, Mônica? Não, Então, com a gente, só o kit, crachá e cordão. Até porque, gente, com o tempo o cordão se desgasta. Então, você vai acabar tendo que trocar. E ele, no meio da história, é a coisa mais baratinha. O mais complicado é você fazer frente, exato. verso, botar QR Code. Isso dá uma trabalheira. Então, assim, com a gente o kitzinho é E completo, tá? manter, né, essas informações num local, numa base segura. Tem mais. Exatamente. Ah, Renata está falando, eu tenho o laudo médico. Que bom, Renatinha, isso já vai te dar um monte de possibilidades. Aí você vai ter que ver se no seu estado tem lei, se no seu município tem lei, e começar a correr atrás dos benefícios. Se tiver coisa específica que a gente pode ajudar, deixa nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês.
Dentro do meu grupo de apoio tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mônica falou que quem quiser, ela vai mandar também. Deixa nos comentários quando a live fechar e a gente vai ajudar vocês. Isso vocês fiquem tranquilos, tá? Todos os documentos, como faz o SIM, quais documentos que precisa, na sua cidade, como é que você faz. Para o SIM, eu já atendi mais de 30 mil pessoas pelo Brasil inteiro, ensinando, e eu tenho o maior prazer, que volto a dizer, é cidadania. Olha que legal, gente. A gente acaba se encontrando porque a gente tem tudo a ver. Muita coisa que ela fala tem muita coisa a ver com o que eu falo também. Renata, o meu também. Eu só queria o crachá. O cordão eu comprei pela internet. É a mesma coisa, Renatinha. A gente vai ficar te devendo, porque é um controle muito delicado. Eu tentei fazer isso na primeira entrega e não consegui. Então a gente só faz agora casadinho, assim, os dois juntos, tá? Rosilene, eu tenho laudo para o INSS. Ele serve para fazer o crachá? Ô, Rosilene, meu amor, se você tiver ou qualquer outra pessoa que esteja ouvindo a gente, um laudo médico, mesmo particular, dizendo que você tem fibromialgia, tudo bonitinho, a gente vai fazer para você o crachá fofinho, você não precisa preocupar com isso. Você só vai ter essa questão do INSS se você estiver pedindo direitos que o INSS concede, tá entendendo, gente? Que cada coisa é um caminho Exatamente. diferente. Olha, MCL Bandeira, verdade, você é uma bênção em nossas vidas. Você que é, meu anjo, eu te agradeço muito. Olha, tem gente que é tão querida, nossa liderança aqui de Igarapé, que eu tive lá com eles, a gente andando, as faixas no meio da rua, microfone, não Muito legal, vou né? fazer isso, Né? É mas muito. aconteceu. É bom, é bom. Isso dá um sentido para as coisas que a gente faz. É a certeza de que a gente está no caminho certo e está fazendo o melhor que a gente para Também, as né? pessoas, né? É isso mesmo. Irene, o laudo agora não precisa ser de 6 em 6 meses? Ou tem sempre um novo? Irene, a gente teve uma lei, eu não sei se a Mônica acompanhou, mas a gente teve uma lei recente também, falando justamente da gente não ter essa necessidade de estar reapresentando laudos. Você Uhum. acompanhou ela do começo até o fim? Quer comentar, Mônica? Ela, não há necessidade. Os laudos antes eram de tem laudo, tinha situações que era o laudo só era válido por 2 anos, e outros por 6 meses, outros por 3 meses. Então não é mais. Então agora, né, graças a Deus, entenderam e que não precisa, que não é necessário. Então não se preocupe, tá bom? Porque ele vai valer mais do que os 6 meses. Ó, que coisa bacana. A Luciana, a minha identidade eu precisei renovar e tenho o símbolo PCD. Aí eu recebo muito essa pergunta. A outra pergunta que eu recebo: o símbolo da pessoa com deficiência mudou. E agora? Precisarei fazer uma nova identidade, que hoje é o documento que se chama SIM, Carteira de Identificação Nacional, que a gente ainda conhece como identidade ou RG? Não, não vai precisar, porque para o documento, para a nossa identidade, continua valendo aquele símbolo da cadeirinha de roda. Inclusive, gente, quem não sabe, quem está antigo no grupo já sabe, o símbolo que tem que aparecer na identidade da pessoa com deficiência é a cadeirinha de roda. Ah, mas eu não sou cadeirante, não tem essa necessidade. Não interessa. Porque é físico. A cadeirinha de roda significa que você tem uma questão física. A minha tem a cadeirinha em cima. A da Fernanda tem a cabeça cortadinha porque ela tem uma questão neurológica e tem o CID. Por quê? Porque não existe símbolo para a parte cardíaca e não existe o símbolo para a síndrome dela. Então, no SIM tem os CIDs referentes a essas duas questões e a questão da deficiência intelectual. Então, cada um é um, mas tudo, e vamos voltar de novo, é referente ao quem? Laudo. O laudo médico é que vai trazer. Aí fala assim: o médico fez tudo, um médico só fez tudo para ela? Não, o neurologista fez um, a cardiologista fez outra, tá certo? E a questão da síndrome, como a cardiologista ela pode, porque ela atesta a síndrome, ela fez dos dois. Mas o neurologista é dele que ela tem a parte do intelectual.
Eu E vou hoje fazer um tá bate-pronto, muito desculpa fácil. até te cortar, por causa da hora que eu tô com medo deles cortarem a gente e a gente perder e não conseguir ficar com essa live salva, que é o meu maior medo. Eu já passei por isso. Estou Já lá fazendo a passamos, live, conversando, de repente, já é 20h15 já, gente. ai, mas olha, preste atenção. Os símbolos que Mônica falou não invalidam a necessidade da cadeirinha de rodas. Isso é outra coisa importante. Ah, mas colocaram um lacinho no meu. Não interessa. Se você for pleitear direito de pessoa com deficiência na sua carteira de identificação nacional, tem que ter a cadeirinha de roda. Cadeirinha de roda. Exatamente. Deixa eu Pronto. ver aqui. Nossa, gente, tem muita gente entrando agora. A gente já está finalizando, mas estão pegando aqui as perguntas naquele bate-pronto rapidão. Morini, oi querida, o que puder me enviar para me ajudar, agradeço. Vou começar a fazer o RG. Morini, desculpa, você é de Minas. Por mim aqui de Minas, a gente já fez um vídeo. É vocês levarem todos os documentos necessários, marcarem para fazer a identidade. Gente, cada local tem um jeito, principalmente cidade pequena. Alguns é a delegacia, na grande BH é o UAI, em São Paulo é o Poupa Tempo, mas vocês vão fazer o agendamento, levar todos os documentos, inclusive o laudo médico. No Poupa Tempo tem um laudo próprio, que é São Paulo, por isso que eu estou falando, cada lugar vai ter um jeitinho. Mas é você entregar, né, Mônica, tudo isso organizado direitinho, e aí você vai conseguir ter o seu Hoje RG. está Quer muito comentar? Hoje está muito fácil. Então, quem quiser, tanto pode ver o que já a doutora Renata já colocou, quanto me solicitar também, que a gente manda, eu mando o link e mando, já tem uma forma muito simples de você poder tirar, seja em qualquer lugar do Brasil, porque isso é importante. Super. Elaine, a minha é nova. Levei tudo e não colocaram o símbolo. Elaine, gente, isso é importantérrimo. Levou tudo, laudo comprovando, os documentos certinho, não tem por que não colocar o símbolo, gente. Ah, tentaram fazer isso comigo aqui logo que a lei chegou aqui em Minas, aquela questão toda, foi quando eu falei para vocês. Não, eu falei, não, por que que você não vai colocar? Eu tenho toda a documentação, eu tenho o laudo médico, está tudo certinho, e aí chama um, chama outro, no final resolveu. Que Não cidade saia sem foi? essa resposta, né, Mônica? Não Que saia. cidade foi? Porque, por exemplo, São Paulo eles não colocam mesmo, Poupa Tempo não coloca, porque São Paulo não foi sancionado É, pelo mas isso aí, eu tenho gente em São Paulo que tem, gente de Guarulhos, gente da Poupa Tempo capital, que não. porque colocaram, Mônica. Eu tenho casos que colocaram, porque o que Então, mas em acontece? São Paulo é mais difícil. Eu não sei se é porque tem muitos poupa-tempos, né? Porque cada um é um bairro, né? É, E aí tem uma gerência, não é uma gerência geral, muitas vezes. Então, é. assim, mesmo hoje, vamos falar hoje, vai, leva, insiste, pede para falar com o coordenador, o diretor, o pipipi, não sai de lá de dentro enquanto não fizerem. Se você Exatamente. tem o laudo, Exatamente. é um direito que você tem. Não saia de lá, não aceite qualquer coisa. Exatamente, gente. Deixa eu pegar mais coisas aqui. Eu estou tentando fazer rapidão, tá, gente? Peço até desculpa, porque a gente já está estourando o horário. Ivaniza, o meu colocaram a cabeça. Ok, mas para pessoa com deficiência tem que colocar a cadeirinha de roda. Elaine, a minha sim não tem. Elaine, se você levou os documentos, é o que Mônica e eu falamos agora. Tem que ter tudo direitinho, gente. Não, agora eu Eu preciso. tenho laudo, Marina. Que bom, Marina. Laudo é o começo de tudo. Sibeli, deixa eu ver aqui. Renata, para quem tem o RG-PCD com a nova lei, continuará da mesma forma ou terá alguma mudança? Vai ter mudanças benéficas, a gente vai ter mais benefícios, a gente vai ter tratamento por equipe multidisciplinar. Eu estou falando o que está no papel, tá, gente? Porque para sair do papel e para a prática é outra coisa. A gente tem incentivo para pesquisa científica, a gente tem assegurado os nossos direitos como pessoa com deficiência, mas para usufruir de tudo isso, a gente vai ter que agora passar por uma avaliação que a gente vai ainda falar muito sobre ela, que se chama biopsicossocial, para levar em conta não só o seu CID, que é o seu Código Internacional de Doença, que é aquele númerozinho 79.7 da fibromialgia que o médico coloca, mas para levar em conta não só isso, como as tuas dificuldades, as tuas características, as coisas que você enfrenta no seu dia a dia, a sua limitação para fazer as suas atividades, tá? Os Mas não se preocupa,
Quer falar, Mônica? Não, seus impeditivos, né? Tudo que te impede de ter o seu dia a dia normal. Normal que a gente fala é fazendo suas atividades do dia a dia. Isso mesmo. Olha aqui, a Mari, deixa eu ver se eu consigo chegar. Marinete. Eu tenho carteirinha, mas só vale em Goiás. Quero uma que vale em qualquer lugar. Vou explicar uma coisa para você geral, o pessoal confunde muito. Quem sabe um dia a gente faz uma live. Uma coisa é carteira de identificação da pessoa com fibromialgia, por exemplo. Aí vamos supor que tenha num determinado município. Isso é feito por lei municipal. Carteira da pessoa com fibromialgia de determinado estado. Isso é feito por lei para o estado. Não tem nada a ver a gente misturar a municipal, a estadual com outras, tá? Se a gente vai ter ou não uma federal, como isso vai ser feito, a gente não sabe. Hoje a gente não tem, tá? E como Mônica falou, a sanção da lei nova, a previsão 20 de janeiro de 2026. Então, o governo vai ter todo esse período para se readequar. Mas o cordão da girassol, com o crachazinho que eu tenho, Mônica tem, este já foi aprovado, este já está em vigor, já cumpriu o período de carência, então talvez seja isso que você queira dizer. Esse você pode usar em qualquer lugar do Brasil e até fora, tá? Esse sim, tá bom? Eu sou Lourdes, eu sou de Garapé. Ah, Lourdes, a gente esteve aí junto com vocês. Obrigada, viu? Ele Rauan. Obrigada, queridas. Que Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos. Elaine mandou um coraçãozinho, florzinha. Doutora, o laudo da fibro tem validade? Outra dúvida. Já sou reconhecida PCD na minha cidade. Precisarei fazer algo mais ou só aguardar a lei entrar em vigor em janeiro e já estará dentro para todo o Brasil? É, Laudo validade, a Mônica explicou que com a nova lei que a gente teve agora, uma outra lei, a gente está dispensado da reapresentação periódica, ou seja, de ficar renovando toda hora, toda hora. Mas você escreveu assim: sou reconhecida PCD na minha cidade, então deve ter alguma lei aí municipal. Precisarei fazer mais alguma coisa? Depende, ô Carol. E isso é o que a gente explicou ao longo da live, mas a gente vai separar em blocos, em outros momentos, em outras lives. Se for aposentadoria é um jeito, se for auxílio-doença é outro jeito, esse direito previdenciário, né? Se for carteirinha, que é o documento de identificação, é outro jeito. Cada um é uma coisa. Agora, uma coisa que todos vamos precisar fazer para entrarmos, né, com a lei, estarmos dentro dela, que acho que é isso que você quis dizer, é lutarmos para que ela saia do papel e vá para a prática. Porque tem uma parte da lei que fala justamente da participação social para a implantação da lei. Então, se a gente não cobrar, não correr atrás, a avaliação biopsicossocial que a gente vai precisar fazer daqui para frente, ela não está esclarecida como vai funcionar dentro da lei. Sim. Exemplo prático, vou tentar ser rápida, porque estamos estouradíssimas no tempo. A gente tem uma classificação internacional de funcionalidade. É como se fosse um guia. Imaginem um livro com capítulos de como fazer. E aí a gente faz essa avaliação de acordo, por exemplo, com esse livrinho, uma avaliação do Índice de Funcionalidade Brasileira, IFBR, e é para poder a gente ter aposentadoria. Sim. Mas assim como existe o IFBR, existem um monte de outras ferramentas. A gente não sabe como a gente vai ser classificado, por qual ferramenta e de que jeito, tá? Como feita a avaliação, né? Exatamente, tá bom? Mas a gente vai falar muito sobre isso, não se preocupem, vocês não vão ficar sozinhos. É que é o que estão perguntando aqui, ó, o problema é como fazer essa avaliação. Isso, por enquanto, é uma grande incógnita, tá, gente? Conceição, tem fibromialgia. A gente pode fazer aonde esse cordão? Sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Chame a minha Mônica, eu estou fazendo específico para fibro, ela está fazendo vários. A gente passa para vocês, eu despacho pelo correio, você também, né, Mônica? Também. Para qualquer localidade, tá? Eli Dantas, boa noite, cheguei agora. Como faço para adquirir o cordão? Mesma coisa, Eli, nos chama no privado, a gente faz para você com o maior carinho, com todos os dados, tudo direitinho. Fibromialgia Mogi. Oi, minha querida Robertinha. Renata, aqui em São Paulo só é válido o formulário preenchido pelo reumatologista. Na minha cidade, o reumata que nos dá o diagnóstico. Só para lembrar uma coisa, gente. Ai, tanta coisa para falar, eu queria ficar aqui 3 horas, mas vocês não vão aguentar também.
A lei, quando ela pontua que você precisa ter um relatório médico expedido por um reumato, é uma coisa. É algo que eu tenho até receio, porque eu sei que tem município que não tem nenhum reumato. Exatamente. Mas tem muitas leis que a gente vai falar. Nem ortopedista, não tem nada, só o clínico geral. Então, assim, o que que eu faço? Quando eu peço a construção de uma lei, sugiro isso para um parlamentar, para um político, eu peço que não faça isso, porque eu sei que às vezes tem lugar que não tem, tá? Mas aí Robertinha está falando que no município dela tem que ser, mas isso não significa que em todo lugar tem que ser assim, tá? Qual o valor o kit do cordão? Gente, você quer falar do seu e eu falo do meu? Bom, eu estou reformulando aqui. Eu gostaria que quem tiver interesse pode mandar para mim, porque eu andei fazendo alguns pro bonos aí, né? Pro bono significa gratuitos e mandei e enviei para algumas pessoas que estavam precisando. E então me chama no privado e aí vamos ver. Ok, ok. Eu já tenho um valor fixo, gente, porque hoje eu estou tendo dificuldade até para fazer esse cartão, ele é muito trabalhoso. Então, Sim, por enquanto eu tenho um valor fixo para ele, o cordão, mas pode chamar a gente que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma, tá? A Cleide, carteirinha municipal ou permanente? Eu não sei o que você está falando. Porque quando você tem um documento, ele é permanente, ele não perde a validade, a não ser, de novo, que a lei fale que de X em X tempo vocês tenham que renovar. Porque eu também não concordo, porque ninguém deixa de ter fibromialgia, mas tem lugar que está assim, tá, gente? sim. Eu vou ter que trocar assim, porque o Y colocou a cabeça ao invés da cadeira de roda. Porém, tem o CID 79.7. Tudo bem. Então, Ivaniza, na verdade, eles tinham que ter deixado a cabeça, se você tem alguma neurodivergência, alguma situação assim, e colocado a cadeirinha de roda se você comprovou ser pessoa com deficiência. Você pode tentar uma segunda via, normalmente ela tem um custo. Você É, pode até tentar conversar e argumentar que foi algum erro, alguma coisa assim, mas normalmente eles cobram para poder fazer, mas não deixe de fazer, tá? Maria Rosa, quero kit. Chama a gente, minha querida. Ele Dantas, boa noite, boa noite. Gente, eu estou estouradérrima com o tempo. Tem o laudo, mas o fisioterapeuta. Tem o laudo do fisioterapeuta, tudo especificado. O laudo do fisioterapeuta vai ser importante para comprovar a sua situação fisioterapêutica. O do médico para o laudo do médico. O é. do terapeuta ocupacional para o terapeuta ocupacional. O do psicólogo para o psicólogo. Tá? Cada um tem a sua função. Isso é bem importante a gente saber. E quando chega no momento da avaliação biopsicossocial, a gente já tem que estar com o laudo médico elaborado, porque aí são outros profissionais que vão entrar. Quer comentar, Mônica? Quero uma coisa, gente, não joguem fora nenhum exame, não joguem fora nenhum encaminhamento médico, não joguem fora nenhuma receita, porque e esse histórico vai ser muito importante futuramente para algumas ações junto ao INSS, principalmente aposentadoria. Então, não joguem nada fora e organizem e arquivem por ordem cronológica de data. Boa dica. Gente, eu estou estouradérrima. Tomara que essa live a gente não perca. Eu queria muito responder um por um de vocês, mas eu não vou conseguir. O Ai, crachá é de acordo com cada estado ou é modelo nacional? Não, a gente segue aqui um padrão no cordão. O crachá da Mônica é um, o meu é outro. Eu fiz específico para fibro, ela faz para várias situações, tá? Aí fica a teu gosto, a teu critério. Ah, Fibromogi, live maravilhosa. Obrigada, Robertinha. Rose, eu quero a camiseta. Camiseta do grupo, a gente pode mandar a me camiseta pediram também. junto Tem com. o meu que me pediu. Eu falei, vou pedir, vou pedir. Eu tenho a camiseta, vocês já têm. A minha, não sei se vou conseguir achar ela aqui agora, gente, mas ela é específica da fibro, tá? Tá. Mônica, quer pegar e pincelar alguma outra coisa e a gente já encerra? Eu acho, Maria Rosa, quero kit. Eu vou pegar a camiseta enquanto isso. eu acho que nós falamos o principal, que era na realidade, a lei, onde surgiu, como surgiu, por que surgiu o cordão, né, para como ele tem que ser usado, sobre a lei que é de 17 de julho de 2023, que regulamenta o uso. Então, assim, é muito importante, se ficou alguma dúvida, reveja a live, por
favor. Também encaminhe para outras pessoas que vocês conheçam, grupos e tudo mais, que isso é muito importante, né? Apesar dela ter sido longa, mas logo no começo, a doutora Renata falou, eu também falei rapidamente, depois a gente entrou nesse bate-papo, mas é importante, né? Divulguem, falem para outras pessoas, né? Nós vamos ter, mandem mensagem nos directs para a gente vai responder. Infelizmente, realmente a gente está para a gente não perder. Se a gente não salvar, se a doutora Renata não salvar a live, fechar e salvar, a gente vai perder essa live. E ela ficou muito, muito boa. Estamos há 2 horas aqui daqui a pouco. A gente pede para que vocês... Eu entendo que seria ótimo que a gente pudesse ficar até eterno, mas o Face ele não deixa. Ele acaba fechando mesmo. Então, a doutora Renata vai mostrar aí a camiseta, mas eu já quero deixar aqui o meu muito obrigada pelo tempo que vocês ficaram conosco, pelo carinho, pelo afeto, por estar comigo aqui, com a doutora Renata. A gente sempre vai estar à disposição de vocês. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E qualquer coisa pode nos chamar, que eu tenho certeza que a doutora vai atender com todo carinho, como sempre atendeu, e eu também. Eu vou colocar aqui o meu arroba para quem quiser me contatar, para eu deixar livre ela, para ela encerrar no momento que ela achar melhor. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe imensamente vocês, a vida de vocês. E pensem, cuide primeiro. Num avião, eles dizem assim, cai a máscara, você não coloque nem no seu filho que está ao lado. Você coloque em você, porque você vai poder ajudar ele e o resto da família. Então lembrem-se disso. Um beijo no coração. Verdade, obrigada, Mônica. Você tem uma alma linda, generosa, maravilhosa. Conversar com você é sempre um prazer. Eu aprendo pra caramba. Desculpa que no final a gente foi naquela correria. É a ânsia de responder e saber que eu não vou conseguir, gente. Não vou conseguir responder a todos, mas encerrou a live. Pode deixar nos comentários se eu ou a Mônica soubermos. A gente vai responder com o maior prazer, tá? Inclusive mandar estatuto da pessoa com deficiência, fazer os crachazinhos de vocês. E eu vou encerrar aqui agradecendo muito a ela por toda a generosidade de novo, todo carinho, todo respeito. A gente passou o dia quase que hoje juntas, né? A gente abriu uma live mais cedo, agora à noite. Estou sempre à disposição também. Se quiser, tiver alguma ideia, a gente vai fazer com o maior prazer. E agradecer a vocês por estarem aqui com a gente. Vou mostrar rapidamente a camiseta. É essa aqui, ó. É o Grupo Nacional de Apoio. Dor não é frescura. Deixa eu ver se eu coloco aqui de longe. Ela é roxinha, tá? E a gente tem várias tabelinhas de numeração para que a gente esteja representado em alguns lugares, ou mesmo no comércio, em audiências públicas, para que a gente não tenha vergonha do que a gente tem. E aí eu fiz, combinando com a camisetinha, com a logomarca aqui, o nosso cordãozinho, tá? Que vem todos os dados, tudo direitinho, a logomarca do grupo, os dados atrás, QR Code. Então, se precisarem, estamos à disposição. Nós amamos muito vocês, fazemos com muito carinho isso aqui. Um muito obrigada. E o que vocês podem fazer por nós é divulgar essas informações para quem não tem. Porque às vezes, gente, é muito complicado pessoas que têm essa disponibilidade de estar com tempo falando para vocês, só para que vocês entendam, só para que vocês não fiquem perdidos. Vocês vão encontrar muito mais clique aqui, aperte cá, do que o que a gente está fazendo, né, Mônica? Verdade, muito mais, né? É. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente deseja uma ótima noite e o que nós pudermos fazer certamente vai ser feito. Obrigada de novo, Mônica. Obrigado, pessoal. Nós vamos encerrar. Beijo, boa noite a todos. Boa noite, querida. Gratidão. Gratidão a você, querida, e a todos que estiveram aqui.